São Paulo não para, nunca parou, mas houve um tempo, antes das torres de vidro, antes das vias expressas, antes do metrô, em que essa cidade tinha um rosto diferente, um rosto que poucas pessoas ainda lembram. O que você vai ver agora são fotografias reais, imagens originais tiradas entre os anos 1920 e 1990 nas ruas, praças, avenidas e aeroporto desta cidade. Cada uma foi restaurada e animada com inteligência artificial para que você possa sentir o que essas cenas sentiram. A IA não inventou nada, ela só devolveu o que o tempo havia congelado. São Paulo em preto e branco, 1920 e 1960. Palácio do Governo, 1924. O centro de São Paulo ainda guarda uma certa elegância colonial, e esse prédio é a prova disso. O que você vê aqui é o Palácio do Governo, sede do Poder Estadual Paulista. Este era o Largo do Palácio, nome que a praça carregava na época. O jardim fechado, as palmeiras organizadas, a fachada imponente. Poucos sabem que onde hoje está o pátio do colégio, com sua igreja e escola jesuítica, havia exatamente isso, o Palácio do Estado. As construções originais do século XVI tinham sido demolidas no fim do século XIX para ceder lugar ao poder político. Só voltariam a existir, como réplicas, nas comemorações do 4º centenário da cidade, nos anos 1950. Essa foto é real. O jardim que você vê não existe mais. Largo do Palácio e arredores. Anos 1930. Alguns anos depois, o largo mudou. O jardim fechado sumiu. As reformas viárias que acompanharam a construção do viaduto Boa Vista precisaram de espaço. No centro da praça, um monumento, Glória Imortal, aos fundadores de São Paulo, inaugurado em 1925. Ao fundo, o edifício Rolim, uma daquelas construções que a maioria das pessoas passa sem nunca notar. A cidade já crescia, mas ainda havia espaço para respirar. Praça do Patriarca, décadas de 1910-1920. A Praça do Patriarca foi inaugurada em 1912. Mas só ganhou esse nome 10 anos depois, em 1922. O destaque é o Lampadário Central, projetado por Ramos de Azevedo, o arquiteto que deixou mais marcas físicas em São Paulo do que qualquer outro de sua geração. Ele seria removido em 1940, durante as obras para a Galeria Prestes Maia. Ao redor dessa praça, funcionaram casas comerciais que definiram a memória afetiva da cidade. A Casa São Nicolau, a Casa Fretim, o Mapim, o José Bonifácio de Bronze, que hoje ocupa o centro, só chegaria em 1972. A praça que você vê aqui já não existe desta forma, mas existiu. Avenida São João, trecho da Líbero Badaró, a Broadway paulistana. Era assim que chamavam a Avenida São João. Cinemas, restaurantes, bares, teatros, tudo numa faixa de alguns quarteirões que concentrava a vida noturna de uma São Paulo que ainda cabia em si mesma. Nesse trecho perto da Líbero Badaró, observe os bondes em primeiro plano e repara naquilo que parece um detalhe insignificante. Uma bomba de combustível bem no meio da praça. São Paulo, nos anos 20 e 30, ainda estava inventando sua própria infraestrutura e improvisando o futuro em tempo real. O vale que você não vê nessa foto, o famoso buraco do Ademar, ainda nem existia. O cinema central que aparece ao fundo seria demolido para abrir espaço para ele. Avenida São João, antes da Avenida Ipiranga. Essa imagem é anterior à Avenida Ipiranga que conhecemos hoje. A pequena praça à direita era o início da então Rua Ipiranga, uma rua comum, estreita. Só em 1934 ela seria ampliada, duplicada, transformada em avenida até desembocar na Consolação. E lá no fundo, olha com atenção, a Zona Norte, a Serra da Cantareira, sem prédios, sem construção, absolutamente despovoada. São Paulo, naquele momento, ainda tinha horizonte. Monumento à Independência. Ipiranga,
1955. 1955. O monumento à independência no Ipiranga. E o que chama a atenção não é o monumento em si, mas o que está ao redor dele. Trânsito intenso, ônibus, carros, movimento. Não havia isolamento, não havia parque fechado ao redor. Era um lugar público no meio do fluxo urbano. As pessoas chegavam de carro, de coletivo, a pé. Em destaque nessa foto, duas Chevrolet Suburban Woody de 1952 funcionando como carros de praça, o que hoje chamamos de táxi. Ficavam estacionadas na Praça da República e levavam pessoas a pontos turísticos da cidade, incluindo o Museu Paulista. Rua Líbero Badaró à noite, entre 1927 e 1932. Fotografias noturnas antigas são raríssimas. Fazer esse tipo de imagem no começo do século passado exigia equipamentos, paciência e um olhar muito particular. Essa é a Rua Líbero Badaró, na esquina com a Avenida São João. Do lado esquerdo, um fragmento do edifício Martinelli, que na época era o prédio mais alto da América do Sul. Os carros que aparecem nessa imagem ajudam a datar a foto. Um Hupmobile, um Dodge Brothers, alguns Ford modelo A e Ford modelo T. Isso situa a imagem entre 1927 e 1932. Olha a luz, o reflexo no asfalto molhado. São Paulo tinha elegância à noite. Teatro Municipal, década de 1930. O Teatro Municipal dispensa a apresentação. Inaugurado em 1911, projetado por Ramos de Azevedo com inspiração na Ópera de Paris, ele era, e ainda é, o símbolo cultural da cidade. Mas repara no detalhe que poucos notam. No canto direito da foto, uma bomba de abastecimento de combustíveis. Ali, bem do lado de um dos mais belos edifícios de São Paulo. A cidade misturava o monumental e o pragmático sem cerimônia. Era assim. Colégio São Luís, segunda metade dos anos 1930. O Colégio São Luís foi fundado em 1856 em Itu, interior de São Paulo. Em 1917, transferiu-se para esta imponente sede na Avenida Paulista. Ao lado do colégio, na fotografia, a paróquia São Luís Gonzaga, construída entre 1932 e 1935. A foto foi tirada logo após a conclusão da igreja, quando tudo ainda tinha aquele ar de recém-terminado. Entre os ex-alunos que passaram por esses corredores, o empresário Abílio Diniz, o político Eduardo Suplicy, a atriz Maria Fernanda Cândido, o ex-governador Paulo Maluf. O colégio seria demolido no final do século XX. A história, às vezes, não poupa nem as paredes que aguardaram. Parque Dom Pedro II, visão aérea, uma fotografia espetacular. O Parque Dom Pedro II visto do alto, e ao redor, a cidade que ainda estava se formando. À esquerda, o bairro do Pari. À frente, o Brás. Uma chaminé fumegante corta o céu. São as fábricas Matarazzo e Ferla, em plena atividade. O Palácio das Indústrias aparece ao fundo, e no canto superior esquerdo, a paróquia Santo Antônio do Pari. Na parte mais próxima da câmera, um casario que já não existe mais. E do lado esquerdo, o Palacete Nassim Scoueri, inaugurado em 1930 e que existe até hoje. São Paulo sempre foi essa sobreposição, o que ficou e o que foi embora. Largo do Arouche, sem data. Essa imagem foi feita do telhado de algum imóvel na esquina da rua Rego Freitas. Uma perspectiva que pouquíssimas pessoas tiveram. À direita, o edifício Santa Elisa, ícone da arquitetura Art Deco em São Paulo. Projeto de Arnaldo Maia Lelo, inaugurado em 1928. Uma das construções mais elegantes que a cidade já produziu. Ao fundo, o prédio mais alto na imagem é o atual Lux Hotel, na Praça Júlio Mesquita. O Largo do Arouche sempre teve algo de especial. Um ritmo mais lento, uma escala mais humana. Essa foto captura exatamente isso. Monumento ao Duque de Caxias, Praça Princesa Isabel. A ironia paulistana em sua forma mais concreta.
Na Praça Princesa Isabel, não há nenhuma homenagem à Princesa Isabel. O que existe é um monumento colossal ao Duque de Caxias. A escultura foi projetada para o Largo do Paissandu, mas seu tamanho agigantado comprometeria a visibilidade. Então as autoridades buscaram outro local e escolheram esta praça. A obra é de Victor Brecheret, o mesmo escultor do Monumento às Bandeiras. Quando foi finalmente inaugurada em 1960, Brecheret já havia morrido. Ele não chegou a ver sua obra instalada. Vale do Anhangabaú, meados dos anos 1960. O Anhangabaú que você não vai encontrar mais, meados dos anos 1960, o viaduto do chá cheio de gente, o movimento da cidade em seu estado mais natural, pessoas caminhando, cruzando, passando. No canto superior esquerdo, uma construção em andamento. É o futuro Palácio Anchieta, sede da Câmara de Vereadores de São Paulo. A pedra fundamental foi instalada em 1961. As obras começaram em 1962. A inauguração viria em 1969. São Paulo estava se construindo enquanto se vivia. São Paulo em Cor, 1968-1978. Avenida 23 de Maio, 1971, e onde hoje está o icônico prédio da IBM, havia um terreno baldio murado coberto de outdoors. A construção do edifício IBM começaria ainda naquele ano, com conclusão prevista para 1974. Nessa foto, ele ainda não existe, é um vazio esperando virar skyline. Perto dali funcionava um famoso painel publicitário da Metal Leve, mostrando um pistão em movimento. São Paulo dos anos 70 era uma cidade que se anunciava em tamanho gigante. Radial Leste, Viaduto do Glicério, 1975. Vista aérea da Radial Leste no trecho do Viaduto do Glicério, 1975. À direita, a antiga tecelagem Penteado, nos seus últimos anos de funcionamento na Baixada do Glicério. Essa área inteira seria vendida e depois se transformaria na sede da igreja Deus é Amor. À esquerda, a Igreja Nossa Senhora da Paz. Ao lado, a antiga fábrica de cigarros Sudã. Mais ao fundo, o quartel, o Brás, os arredores. Uma cidade sobreposta sobre outra, fábrica onde havia campo, igreja onde havia fábrica. É assim que São Paulo funciona. Praça da República, 1976. Do alto do edifício Itália, em 1976, a Praça da República se abre como um respiro no meio do concreto. Pouca coisa mudou desde então. A praça manteve sua forma. O que desapareceu foi a pista de carros que existia em frente ao Colégio Caetano de Campos, atual Secretaria Estadual de Educação. Hoje é calçadão. O metrô chegaria por ali só em 1982. Em 1976, chegar à Praça da República ainda era um exercício de paciência no trânsito. Praça da Sé, 1979. 1979. A estação Sé do metrô tinha sido inaugurada no ano anterior. E o que você vê aqui ainda era uma grande novidade. O metrô de São Paulo era uma promessa de modernidade que a cidade havia esperado décadas para cumprir. Quando chegou, foi uma ruptura. As pessoas desciam e subiam aquelas escadas com a curiosidade de quem descobre algo novo. Ao fundo, o Palácio da Justiça, uma das construções mais belas do centro histórico, inaugurado em 1920. Estação Vergueiro do metrô, 1976. A Estação Vergueiro, cerca de um ano após sua inauguração, 1976. O metrô ainda era novidade, e a arquitetura dessas estações também. Linhas retas, concreto aparente, letreiros limpos. Uma cidade tentando parecer com o futuro que imaginava para si mesma. Ao fundo, a paróquia e colégio Santo Agostinho, que estão lá até hoje como testemunhas silenciosas de tudo que passou. Liberdade, Viaduto Cidade de Osaka, 1978. Liberdade, 1978. A Rua Galvão Bueno, no trecho do Viaduto Cidade de Osaka. Uma cena cotidiana. Pessoas andando, bairro funcionando. A Liberdade já era, naquela época, o coração da comunidade japonesa em São Paulo. E os letreiros,
Os rostos, os detalhes arquitetônicos contavam essa história em silêncio. Avenida Liberdade, 1978. Avenida Liberdade, no sentido da Praça Doutor João Mendes, e lá ao fundo, a parte traseira da Catedral Metropolitana de São Paulo. Esse trecho é um dos que menos mudou em décadas. Os sobrados antigos do outro lado da avenida resistiram. A escala humana resistiu. Em São Paulo, cada sobrevivente arquitetônico é uma vitória. Avenida Cruzeiro do Sul, Zona Norte, Santana, 1977. O trecho final da Avenida Cruzeiro do Sul no sentido bairro. E olha o colorido dos automóveis. Fusca dominando a paisagem. Era o carro do Brasil dos anos 70. Ao fundo, a estação Santana do metrô. E a escola estadual Padre Antônio Vieira. Uma São Paulo que ainda tinha bairros com identidade própria, onde cada zona da cidade tinha seu próprio sotaque. Avenida Ipiranga, o trecho final da Avenida Ipiranga, entre as ruas Major Sertório e Consolação, 1978. Os prédios que aparecem nessa foto estão todos lá até hoje. O que mudou foram apenas os ônibus e os carros, e o trânsito, que só piorou. Em destaque, os ônibus Mercedes-Benz, o 362, da extinta CMTC, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, e ao fundo, o Hotel Hilton, que hoje abriga o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Avenida São João, poucas semanas antes do Natal de 1978. A Broadway paulistana em sua versão festiva. A publicidade de Natal do Mapping domina a cena. A loja de departamentos, que por décadas foi referência absoluta de consumo em São Paulo. O Mapping fechou em 1999 e repara no táxi, um Ford Maverick. Naqueles anos, o Maverick era presença constante nas ruas paulistanas. Rápido, barato de manter, queridinho dos taxistas. Avenida Paulista, Hospital Santa Catarina, Avenida Paulista, 1978, na altura do Hospital Santa Catarina, no sentido da Rua da Consolação. E aqui está um detalhe que só quem prestou atenção notou. No semáforo, um Fusca trabalhando como táxi-mirim. O táxi-mirim era um serviço diferenciado, sem banco dianteiro de passageiro, tarifa ligeiramente mais baixa. Uma solução criativa para uma cidade criativa. Avenida Paulista, calçada do Banco Itaú, 1978. A calçada do Banco Itaú na esquina com a rua Frei Caneca. E em primeiro plano, 4 mulheres, cada uma com seu estilo, seu figurino dos anos 70. É a moda de uma época. Saias largas, blusas coloridas, cabelos trabalhados, uma elegância cotidiana que as pessoas usavam sem saber que estavam sendo fotografadas para a história. E ao fundo, a Banca Paulista Cinto, que existe até hoje. E mais ao longe, o Conjunto Nacional. O Aeroporto de Congonhas, 1936-1990. Em um trecho ainda quase rural da cidade, chamado Vila Congonhas, foram abertas as primeiras pistas de pouso e decolagem de São Paulo. Nos primeiros meses, o lugar foi chamado de Campo da VASP, a companhia aérea que operou seus primeiros voos. Depois, o governo estadual comprou o terreno e deu o nome definitivo, Aeroporto de São Paulo. O que se seguiu foi uma história de crescimento paralelo. A cidade cresceu, o aeroporto cresceu junto. Vista aérea, década de 1990. Esta é uma imagem real, tirada do alto na década de 1990, quando Congonhas já era o coração do transporte aéreo paulistano. Veja a organização das pistas, a mancha urbana ao redor, densa, fechada. A cidade tinha cercado o aeroporto por todos os lados. Congonhas cresceu, mas São Paulo cresceu mais rápido. Carros diante do aeroporto, o início dos anos 70, e esse colorido de automóveis, tão diferente do cinza uniforme que domina os estacionamentos de hoje. Esses carros eram novos, esses modelos saíam das fábricas. As pessoas que chegavam aqui carregavam malas de couro, usavam ternos e vestidos para viajar.
porque viajar de avião ainda era um evento. O aeroporto ao fundo era símbolo de uma São Paulo que acreditava no futuro. Pista. Aviões da Varig. A Varig. Quem viveu aquela época sabe o que esse nome significava. Era a maior companhia aérea do Brasil e uma das mais respeitadas do mundo. Seus aviões eram limpos, seus uniformes impecáveis, e voar pela Varig era uma afirmação de que o Brasil sabia fazer as coisas bem. Esta foto é real. O avião nessa pista existiu. Alguém embarcou nele, e alguém tirou essa fotografia, talvez sem saber que estava guardando um pedaço da história brasileira. A Varig quebrou em 2006. Esse avião se foi. A foto ficou. VASP na pista. Clássica. A VASP. Viação Aérea São Paulo. Nascida aqui, crescida aqui. Foi ela que deu nome ao aeroporto nos primeiros meses. Campo da VASP, antes de tudo ganhar o nome oficial. Ver esse logotipo na fuselagem é ver a identidade da cidade impressa em metal. São Paulo voando com seu próprio nome. Pista, embarque. Esse era o ritual. Descer do carro, atravessar o pátio, subir a escada. Não havia passarela. Não havia corredor climatizado. O passageiro sentia o vento, ouvia o motor de perto, sentia o cheiro de querosene no ar. Voar era uma experiência corporal. Você não apenas ia de um lugar para outro, você partia. Café e o mirante do aeroporto. Esse café existiu de verdade, e quem o frequentou nunca esqueceu. A vista era espetacular. As pistas à frente, os aviões pousando e decolando, a cidade ao fundo. Era possível sentar, pedir um café e simplesmente observar. Num tempo sem telas e sem distrações, as pessoas olhavam para o mundo, e o mundo, às vezes, era um avião subindo devagar até desaparecer no azul. Aeronave da Varig. Plano fechado. Existe uma elegância nessa imagem que vai além da aeronave. O design daquela época tinha intenção. Cada linha, cada cor, cada fonte tipográfica dizia algo. Dizia, somos profissionais. Dizia, pode confiar. Varig, comissárias e um Vickers Viscount. O Vickers Viscount, um avião de hélice a turboprop elegante e confiável que marcou a aviação comercial dos anos 50 e 60. E as aeromoças, com uniformes precisos, postura estudada. Era uma profissão de prestígio. Ser aeromoça da Varig era para muitas jovens brasileiras um sonho legítimo. Essa foto guarda esse sonho, congelado, intacto. Caminhão verde da Estrada de Ferro Sorocabana. Repara no caminhão verde na avenida. Um detalhe que quase passa despercebido. É da Estrada de Ferro Sorocabana, a ferrovia que conectava São Paulo ao interior do estado desde 1892. Numa foto de aeroporto, um caminhão de ferrovia. Dois meios de transporte de eras diferentes, dividindo o mesmo quadro. São Paulo sempre foi isso. Várias cidades dentro de uma só, todas existindo ao mesmo tempo. Observando os pousos e decolagens, não há nada de extraordinário nessa foto. E é exatamente por isso que ela é tão bonita. Uma pessoa, parada, olhando para os aviões. Não estava indo a lugar nenhum, só estava lá, presente, olhando para algo que a fascinava. Quantas pessoas fizeram isso ao longo das décadas? Quantas histórias começaram ou terminaram nesse gesto simples de parar e olhar para o céu? Dos anos 1970, final dos anos 70. O Brasil que aparece nessa foto está prestes a mudar. Os anos 80 virão com crise econômica, inflação, transições políticas. O aeroporto continuará funcionando, como sempre funcionou, mas o país ao redor será outro. Essa foto não sabe disso ainda. Ela só registra o que é. Um aeroporto em funcionamento, uma cidade que não para, um céu que sempre esteve aberto. 37 fotografias, 37 momentos que alguém teve o cuidado de preservar. Ruas que mudaram. Prédios que sumiram, empresas que fecharam, pessoas que não estão mais aqui, mas as fotos ficaram.
e a IA devolveu a elas o movimento que o tempo havia tirado. Se você chegou até aqui, obrigado. Essas cidades existiram. Essas pessoas existiram. E é por isso que vale a pena lembrar delas. O canal Protagonistas da História existe para isso. Para que o passado não seja apenas um dado numa linha do tempo, mas uma experiência que você possa quase tocar. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, conta nos comentários. Qual dessas imagens ficou com você? Aviso obrigatório. As imagens exibidas neste vídeo são fotografias históricas originais e reais, pertencentes a acervos fotográficos históricos de São Paulo. Foram digitalmente restauradas e animadas com inteligência artificial, com fins educativos e históricos. A animação é uma interpretação visual do que essas cenas podem ter sido, não uma recriação exata. Todo o conteúdo histórico narrado é baseado em fontes verificáveis.